Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Trazendo muitas mensagens úteis para o seu dia a dia, está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação, viu? E olha, começamos com um depoimento. A Paloma Faustino Dantas de Souza nos conta como sua vida teve uma grande virada depois que conheceu a Seitonoi. É o quadro Sou Feliz. Através da Seitonoi eu consegui encontrar esse lado espiritual, estou crescendo. E olha que interessante, como lidar com o dualismo de uma vida que gravita entre o sofrimento e o prazer. É esse o tema de hoje da palestra com o preletor Heitor Miyazaki. Podemos dizer, em relação à viagem da vida, não devemos debalde buscar as facilidades e perder o verdadeiro prazer. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seitonoi mais próxima de você. A Paloma Faustino Dantas de Souza conheceu a Seitonoi através de um amigo, mas nunca imaginou que esse fato mudaria os rumos de sua vida. E olha que legal o que aconteceu com ela, gente. É o quadro Sou Feliz de Agora. Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Ao meu lado, a Paloma Faustino, que vai nos contar um pouquinho da vida dela, como que ela conheceu a Seitonoi e quanto isso faz a diferença na vida dela. Tudo bem, Paloma? Tudo bem. Conta pra gente como que você conheceu a Seitonoi. Eu conheci a Seitonoi em junho de 2008, através de um convite de um amigo, apesar de que eu já havia passado várias vezes em frente à regional e não tive a coragem de entrar para saber o que era. Aí você foi a uma reunião e o que aconteceu na sua vida a partir desse dia? Fui a uma reunião de AL e lá eu assisti uma palestra referente à gratidão aos pais. Gostei, voltei outras vezes. Com menos de 2 meses eu fui convidada pela presidente de AL para ser vice e aceitei. Com menos de 2 anos eu fui candidata a presidente da associação local, fui eleita e agora estou aqui no estágio da JSI. E nessas reuniões da AL, o que você fazia? Você promovia, organizava as reuniões para jovens? Organizava, fazia leitura de Revelação Divina da Grande Harmonia, servia água para o eleitor, apresentava. E por que tudo isso? Assim, o que a Seitonoi trouxe para a sua vida de tão importante que você tomou essa decisão de que mais pessoas pudessem conhecer a Seitonoi? Na realidade, eu já havia procurado várias vezes algo em que eu me sentisse bem espiritualmente, eu não havia encontrado. E através da Seitonoi eu consegui encontrar esse lado espiritual, estou crescendo e estou melhorando como pessoa, como filha, como aluna, em todas as áreas da minha vida. Tem algum livro que você leu assim que marcou a sua vida, ou que tenha feito uma grande mudança na sua vida? Sim, com certeza, o livro dos jovens. Então você recomenda todo mundo ler o livro dos jovens? Com certeza, o livro dos jovens. Vale a pena então participar? Com certeza, muito. Faz então um convite para quem está lá em casa assistindo agora o programa, para que venha participar da Seitonoi. A você que está em casa, venha fazer parte da Seitonoi do Brasil, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Perseguir o agradável e fugir da dor. Seria esse o resumo da passagem do ser humano pela face da Terra?
Há um jeito mais elevado e nobre de dar significado à vida diferente do encontrado na eterna luta entre o sofrimento e prazer? Este é o tema da palestra de agora, com o preletor Heitor Miyazaki. Olá, muito obrigado. Um abraço a Distrito Federal, Brasília, toda a região. Muito obrigado. Goiás, todo o estado do Goiás. Um abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. E alguns países que estão conseguindo sintonizar com a nossa emissora, os países da América do Sul, Uruguai, Argentina, Bolívia, Peru. Muito obrigado. Muitas graças. Saúde a todos. Muitas graças. Então vamos iniciar o programa respondendo a dúvida de um telespectador. Tenho conquistado tudo o que desejo na minha vida, mas a alegria é só na hora da conquista. Depois tenho a impressão de que perde a graça. Isso acontece comigo, por que será que sou assim? Bom, de um lado, são duas coisas importantes, básicas, né? De um lado, é que você gosta de desafios. Só que, conquistando o desafio, parece que tudo perde a motivação. Mas, na realidade, falta uma outra coisa que você tem que analisar. Será que não está faltando gratidão por você ter conquistado aquilo que você desejava? Por isso, desenvolva o sentimento de gratidão. Experimente agradecer a tudo que você tem. E, muitas vezes, a pessoa agradece o que só fica preocupado, pensando, sonhando com o que não tem, e esquece de agradecer o que já tem. Então, agradeça o que já tem. Quando nós passamos a agradecer a tudo que nós temos, seremos muito mais felizes. Nós encontraremos alegria em tudo que nós temos. Não haverá mais aquele sentimento vazio, porque tudo nos preenche com a graça de Deus. Muito obrigado. Graças a Deus eu tenho isso. Graças a Deus. Às vezes a pessoa reclama, lamenta, mas quando ela começa a analisar, se comparar com aquelas pessoas que não têm nada, pessoal da África, de alguns países da África que estão passando fome, se comparar com o pessoal do Haiti, comparar com Serra Leoa, a pessoa começa a concluir, eu sou feliz. Então, agradeça tudo que você tem, agradeça o que você tem. Mas não perca aquele objetivo de buscar desafios, de buscar sempre algo novo, de procurar sempre coisas mais difíceis. Isso é importante que mantenha, porque a partir do instante que nós perdemos o ideal, a pessoa começa a envelhecer rapidamente. Então eu digo que o velho que tem ideal é um jovem, e o jovem que não tem ideal é um velho. Então sejamos sempre jovens, sempre vigorosos. E por outro lado também, até se encaixa dentro do tema, muitas pessoas ainda sofrem e outros que ficam buscando prazeres, mas vamos entender melhor. Podemos dizer, em relação ao caso, muitas pessoas que viajam, muitos caminhoneiros, antigamente as pessoas tinham muito mais trabalho do que hoje, muito mais trabalho. Vocês têm uma ideia do tempo em que tinha vitrola, a disco 78 rotações, até que surgiu aquelas vitrolas que podiam armazenar 4, 5 discos. A pessoa colocava a pilha de disco e cada música era um lado. E aquele barulho, se caísse, quebrava, acabou o disco. E o disco não era barato, era caro. E aquela rotação, aquele chiado, aquele barulho, tinha que trocar a agulha. E hoje não, depois, se comparar com aquele tempo, depois quando surgiram os long plays, olha, cabem 12 músicas, só que agora você pega um aparelhinho pequenininho, MP3, cabem 100, 200, 300 músicas, então hoje é muito mais fácil. Mas aquelas pessoas que batalharam, aquelas pessoas que fizeram muitas coisas no passado, que tiveram que cavalgar, hoje a pessoa vai de carro que tem tração nas 4 rodas, mas antigamente era tudo na base do cavalo. Então, as pessoas que faziam transportes tinham uma vida muito mais difícil do que hoje. É isso que o professor Seiton fala sobre esse detalhe. Por isso, as caminhadas que as pessoas tinham, até cada vez que eu vou para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o pessoal começa a contar as histórias dos tropeiros, as histórias das pessoas que viajavam, ficavam 5, 10, 15 dias fora de sua casa para ir levar um gado, buscar gado, comprar e trazer em troca alimentos.
e só 15 dias depois que ele retornava. Isso coisa do século retrasado, né? Ou no século passado, início do século passado. Por isso, hoje a vida é muito mais fácil, né? Podemos dizer, em relação à viagem da vida, não devemos debalde buscar as facilidades e perder o verdadeiro prazer. Às vezes a pessoa busca tudo aquilo que é fácil, mas esquece do verdadeiro prazer da vida, da alegria da vida, daquilo que nos preenche realmente. Se não gostarmos de trabalhar com o suor do rosto, não teremos eternamente a oportunidade de sentir a alegria da vida. É o tal descanso, né? Quando é que o descanso é merecido? Quando é que nós realmente sentimos a alegria de deitar na cama e repousar? É o dia que nós trabalhamos bastante, carregamos peso, andamos, caminhamos, fizemos muito trabalho. Aí realmente o sono é merecido, até vale a pena sentir aquela alegria de estar deitado naquela hora. E quando você não fez nada durante o dia, você vai dormir, não tem graça dormir, até nem sono você consegue pegar, né? Nem no sono você consegue entrar. Por isso que quando nós passamos a ter uma alegria de ter feito alguma coisa, o dia é diferente. Lembro-me quando na empresa que eu trabalhei, 25 anos, eu me aposentei, às vezes alguns colegas falavam umas frases interessantes. Alguns diziam, hoje eu ganhei o dia honestamente. Como querendo dizer, eu fiz jus ao meu salário. Isso significa que alguns dias ele ganhou salário sem trabalhar, mas como era mensalista, acontecia isso. Aqui na página 232 diz o seguinte, o desejo de ser famoso, em certo sentido, exige do ser humano muito esforço. E isso é proveitoso, porque desperta nele a capacidade de se empenhar nos estudos. Então, quando a pessoa tem um ideal, ele quer ser famoso, ele acaba tendo a necessidade de se empenhar mais. E muitas vezes acaba conquistando essa fama. Então, dentro de um lado, é benéfico, porque ele se esforçou, mas tem outro detalhe que nós não podemos deixar de analisar. É proveitoso, mas ainda não se trata de uma postura de quem avança em direção ao derradeiro objetivo da vida. Ao derradeiro objetivo da vida. Aí vamos analisar melhor por que você nasceu, por que todos nascemos, qual o objetivo da vida. Ninguém nasceu na Terra com o objetivo de ficar famoso, de ficar rico, de conquistar estrelas, de ser pop star, alguma coisa assim. Todos nós viemos com o objetivo de evoluir na vida. Mesmo aquelas pessoas que pensam, nasci para ficar rico, não tem como levar a riqueza que ele obteve para o mundo espiritual. Não tem. Quando a pessoa quando morrer, deixar o corpo carnal, toda a riqueza vai ter que deixar aqui, porque ninguém é dono de toda a riqueza. Nós somos administradores da riqueza de Deus, mas não o dono. Mas o objetivo principal é a nossa evolução espiritual. Então, se a pessoa ainda está com aquele objetivo, ser famoso, quer ser estrela, quer ficar na evidência, isso existe um detalhe que a pessoa precisa trabalhar. Existe o ego da pessoa que gosta de ficar na evidência. E Cristo deixou bem claro. Muitas pessoas, quando fazem de tudo para ficar na evidência, até pisam nas pessoas, falam, impõem, quer ser somente eu. Ele dizia para que as pessoas tomassem cuidado, porque aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Em outras palavras, nós temos que focar uma coisa muito importante para o nosso crescimento espiritual: humildade. Ninguém gosta de arrogante, ninguém gosta de hipócrita, ninguém gosta de vaidoso, ninguém gosta daquele que só fala eu, mas todo mundo gosta daquele que é atencioso, que sabe ouvir e daquele que não procura se engrandecer, apesar de ser uma grandiosa pessoa. Eu lembro na empresa que eu trabalhei muito tempo, havia até cenas interessantes de diretores de altíssimo nível, o diretor-presidente, a humildade. A empresa que eu trabalhei, o diretor-presidente era o Dr. Luiz Dumont Vilares, ele era sobrinho do Santos Dumont. Então o grupo tinha 23.500 funcionários na ocasião, mas a humildade dele era uma coisa que impressionava todo mundo. Então a tal frase, né? O bambu quanto mais alto cresce, mais baixo se curva. Por isso, aquelas pessoas que não são, pensam que são, na verdade, quanto mais alto
for a pessoa mais humilde ela se torna, mais dócil se torna. Então esse é um ponto que nós temos que aprender. Nós devemos analisar muito também porque que as pessoas sofrem por causa do ego, sofrem por causa desse detalhe do egocentrismo, o ego muito forte. Eu quero falar porque eu. Isso gera atrito, isso gera problemas na família. E depois o fruto é uma situação muito desagradável na família. Não existe família harmoniosa, feliz, onde todas as pessoas têm ego forte. Todo mundo quer impor, todo mundo quer falar, ninguém sabe ouvir. O caminho está errado. O chinês diz o seguinte: nós temos 2 ouvidos e uma boca porque nós temos que ouvir mais e falar menos, ouvir mais, ser atencioso. Esse é um ponto muito importante. O ser humano, todo ser humano tem que aprender e pôr em prática aquilo que Cristo ensinou. Quem é budista, aprender com aquilo que Buda falou. E Cristo deixou bem claro: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é para interpretar, não é para ser interpretado na configuração atual do pobre de espírito. Não liga para ele que ele é pobre de espírito, não é nesse sentido. Pobre de espírito, que Cristo disse, é espírito pobre de orgulho. No espanhol está mais claro: bem-aventurados os pobres em espírito. Bem-aventurados as pessoas que são pobres em espírito orgulhoso, as pessoas que são humildes, né? As pessoas que são dóceis. Jean-Jacques Rousseau disse: o sábio julga ser pouco a sua sabedoria, ignorante ignora sua ignorância. Por isso, quanto mais humilde a pessoa for, mais dócil, quanto mais elevada, mais grandiosa for a pessoa, mais humilde ela se torna. Então, se a alma atingir certo grau de desenvolvimento, deve naturalmente abandonar o desejo de ser famoso. É impura a mente que deseja ser alguém conhecido pelos outros, como também a mente que deseja se manter no anonimato. Também existe um detalhe: às vezes a pessoa quer ficar no anonimato, tudo bem, mas também é fundamental em certos momentos também saber se apresentar, falar quem eu sou, tudo isso, mas não no sentido de exaltar o ego. Quem possui amor verdadeiramente profundo jamais busca renome para se diferenciar das demais pessoas. E não discrimina, né? Uma coisa que muitas pessoas fazem, ainda existem certas pessoas que discriminam as pessoas porque ela é empregada, porque ela é pobre, porque não sei o quê. Isso não é a forma correta, não é? Porque todos nós somos filhos de Deus. Discriminar porque é rico ou porque é pobre não é o correto, porque o rico pode estar pobre amanhã, o pobre pode estar rico amanhã. Não é dessa forma que nós devemos ver o ser humano, não é pela cor da pele que nós devemos ver. Atrás de todas as pessoas, dentro de cada pessoa, existe a vida perfeita de Deus. Vamos procurar manifestar o amor no nosso dia a dia, aprender a viver de forma alegre, agradável, mas respeitando. Quando a pessoa aprende a respeitar o próximo, ele é respeitado. Por esse fato, o mesmo que se diz em relação ao ser humano: se desejar a fama, será ao contrário alguém desconhecido. E se pensar em usurpar do outro, será, desejando ser próspero, chorará caindo na pobreza da miséria. Por isso que as pessoas que pensam em usurpar, aproveitar do outro para ficar rico, um dia ele vai cair na miséria. Por quê? Quem planta, colhe; quem semeia vento, colhe tempestade; quem com ferro fere, com ferro será ferido. E existem muitas pessoas que tiveram uma vida muito próspera, porque prosperaram de uma forma incorreta, mas também apareceu alguém que levou toda a fortuna dela, ou alguma coisa, alguma crise que fez com que ela perdesse tudo que ela ganhou, porque lá no subconsciente ela estava carregando o sentimento de culpa, e o sentimento de culpa arrasta as pessoas para o lado do sofrimento. Se alguém deseja viver com total liberdade, deve abandonar todo desejo egoísta, não pensar em renome nem na riqueza, e viver simplesmente como é, com toda a vivacidade, e viver simplesmente como é. E às vezes em casa nós encontramos problemas, pessoas que são professores de escola. Às vezes uma vez eu coloquei numa palestra para educadores um tema de uma palestra: professores, ao chegar em casa, tire o avental. Professores, ao chegar em casa, tire o avental. O que eu quis dizer com isso? Existem professores de escola que quando chegam em casa esquecem que estão em casa e ficam dando ordem, exigindo isso, brigando com todas as pessoas em casa como se estivessem numa classe de aula. Aí cria um conflito em casa. Ninguém gosta desse autoritarismo dentro de casa, ninguém gosta dessa forma tão seca, tão rude de falar com as pessoas, né? Nós temos que
Não basta ser um pai, não basta ser a mãe, nós precisamos ser amigos. Precisamos manifestar o amor em saber ouvir e conversar. Não é só exigir, tal hora, não comigo assim, tal, tem que... enche de regras, disciplina aqui, disciplina lá. Qual é o filho, qual é o marido, qual é a esposa que, vivendo sob essa tensão, sente alegria ao retornar para casa? É por esse fato que existem pessoas que são alegres fora de casa. É um palhaço, brinca com todo mundo. À medida que vai chegando perto de casa, o rosto dele vai ficando igual cara de maracujá maduro. Triste, por quê? Porque não existe alegria em casa. E também existem pessoas que ficam doentes, vão para o hospital. Isso acontece muito. Chegam no hospital, está lá tranquilo, e quando fica longe de certas pessoas, vai melhorando a saúde e o médico diz, bom, daqui 2 dias você poderá retornar para sua casa. E ele fica doente novamente. Por quê? Porque ele não quer voltar para casa. Então o subconsciente cria uma doença para ele não retornar para casa. Isso acontece por quê? Qual o motivo? Não existe harmonia em casa. Existe, às vezes, uma pessoa muito prepotente, uma pessoa muito orgulhosa, muito mandona, muito general, que quer tudo daquele jeito. Então não existe diálogo, não existe harmonia, não existe aquele amor recíproco. Isso não pode acontecer no lar. O lar precisa ter aquela alegria, ter a espontaneidade, dar gargalhada, todo mundo rir, aprender um ao outro, né? Contar piadas, aprenda a rir, aprenda a ouvir o outro, e assim, né? Ser atencioso, como é que foi, está tudo bem com você, como é muito bom ser assim, eu te amo, fale para os seus filhos, né? Eu te amo, fale para os seus familiares, eu te amo. Isso é muito bom, é muito importante. Não é simplesmente viver pensando que o dinheiro é o conforto para todo mundo, não é esse o caminho, não. Tem pais que erram, tem pais que falam, não, eu criei meu filho, dei tudo o que ele queria, mas será que se educou de forma correta? Você já abraçou seu filho? Já falou eu te amo alguma vez para ele? Por isso que algumas vezes ocorre, tem certos filhos que passam a ter determinados problemas pela carência afetiva de não ter um pai ou ter uma mãe que fale, que abrace, que converse como amigo. Nós precisamos manifestar essa humildade de ouvir, essa atenção. Por isso que na Seichoné diz, ser atencioso, seja atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. Quando assim nós procedermos, tudo será maravilhoso, não é? Assim será maravilhoso. Por esse fato, vamos viver dessa forma e no seu dia a dia não esquecer desse detalhe. Vamos procurar humildemente, começa em sua casa, no trabalho também, ser amigo de todos, conquistar as pessoas com amor, com sorriso, com atenção. É assim que as pessoas sentem-se bem ao lado de quem age dessa forma, ok? Muito obrigado. Tá chegando o finalzinho e pode ter certeza que nem a imensidão do Brasil impede que nossos corações estejam lado a lado, viu? Sinta-se abraçado sempre por este amigo chamado programa Seichoné, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação e tudo que deseja não está em algum lugar distante, mas vive dentro de você. Então, alcance seus sonhos agora em nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz.
Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado.